Você já parou para pensar qual é a melhor tradução bíblica no português para utilizar nos seus estudos bíblicos? Diante de tantas traduções que têm surgido na atualidade, qual a mais indicada para ser utilizada? Vamos falar de traduções bíblicas? Eu sou Luiz Gustavo, esse é o canal Bíblia em Casa, trazendo para você conteúdo bíblico e teológico. E hoje nós vamos falar sobre traduções bíblicas. A Bíblia Sagrada originalmente foi escrita em hebraico e no grego. O Antigo Testamento em hebraico, com alguns textos em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. A partir de então, foram necessários, evidentemente, a tradução do texto bíblico dos chamados idiomas originais para outros idiomas. E a partir deste processo, os resultados são bem diferentes. A palavra de Deus ela é conservada, inspirada e preservada. Cremos em todas estas doutrinas. Porém, gramaticalmente falando, existem algumas diferenças do idioma original para o idioma resultado da tradução. Porém, essa questão se torna mais técnica, ela é ponto de discussão nas academias, nos seminários teológicos. Mas para você, querido irmão, que deseja uma tradução bíblica para o seu estudo bíblico, para a sua leitura devocional, com tantas opções que nós temos nos dias de hoje, no nosso idioma, no português. É normal muitas pessoas perguntarem qual o melhor texto bíblico ou a melhor tradução em português para ser utilizada. E também há uma pergunta que acompanha esta, que é: qual a tradução que está mais próxima do texto original? Bem, para responder essas perguntas é importante que nós venhamos levar em consideração alguns princípios importantes. Concernente qual a melhor tradução bíblica, é preciso pensar e entender o seguinte: qual a necessidade para uso do texto bíblico? Você vai utilizar o texto para o seu estudo pessoal, para o seu estudo devocional ou para um estudo interpretativo e construção de sermãos e esboços. Com base nesses dois propósitos, é importante avaliar essas questões e é possível ter respostas diferentes. Então, em primeiro lugar, o que é que a gente pode perceber? Se você vai utilizar o texto bíblico para uma leitura devocional e para um estudo pessoal, você pode utilizar textos com traduções mais contemporâneas. Temos muitas traduções disponíveis hoje. No entanto, se deve levar em consideração um princípio importante. Tenha como base as traduções mais tradicionais. E quando nós procuramos saber qual a tradução mais próxima do texto original, outros princípios também devem ser levados em consideração. Por exemplo, qual tipo de texto que foi utilizado do original para fazer a tradução, especificamente estamos tratando do português, qual tipo de texto, por exemplo, do Novo Testamento no grego foi utilizado para a tradução em português. Na crítica textual existem algumas famílias ou grupos de manuscritos dos quais contém o texto, as cópias dos originais, porque os autógrafos originais da Bíblia não são mais possíveis encontrá-los em lugar nenhum, eles se perderam. O que temos são cópias de cópias dos textos originais. Com base nisso, existem, para o Novo Testamento especificamente, alguns tipos de texto. Por exemplo, nós temos o texto chamado texto majoritário, que é um texto que é bem comum e tradicional desde os períodos da Reforma Protestante, especificamente falando, e de apreciado e avaliado por muitos eruditos da Palavra de Deus há muitos anos. Temos o chamado texto receptus, ou texto recebido, que
também é um texto bastante apreciado, e temos o chamado texto crítico. Estes são grupos e famílias de manuscritos do Novo Testamento que foram desenvolvidos ou encontrados e utilizados ao longo da história da igreja cristã. O texto crítico é a descoberta mais recente, mas tem data mais antiga. Não é propósito nosso aqui falar detalhes do texto crítico, texto majoritário, ou texto receptus, ou texto recebido, mas apenas apresentar que existem essas diferenças, esses três grupos de texto, e existem traduções que vão derivar destes diferentes grupos de texto. Então, logo, haverão diferentes resultados de tradução. Nesse sentido, é que nós vamos ter uma resposta média para a ideia de qual o texto mais próximo do original. Como nós não temos o original, mas temos famílias de cópias, existe divergência no meio acadêmico de qual é o melhor texto para ser utilizado ou qual deles seria o mais fiel ao original. E há grupos que defendem a fidelidade original de todos esses grupos de texto que eu falei. Então, nós não vamos entrar a fundo porque o assunto nesse conceito ele é muito técnico, mas apenas para você que está nos acompanhando, que talvez não tenha muita proximidade com esse tema, a questão da proximidade do texto original acaba se tornando relativo dentro do ponto de vista de cada um analisador dos textos que estão disponíveis hoje. Então, nós vamos ter traduções bíblicas que são derivadas do texto recebido, do texto receptus, traduções bíblicas derivadas do texto majoritário e traduções bíblicas que são derivadas do texto crítico. Esse contexto nós não queremos abordar afinco, porque não é o propósito. Quando a gente fala do melhor, se você vai utilizar o texto para sua leitura devocional, você pode buscar as traduções bíblicas mais contemporâneas. Se você vai utilizar para o seu estudo teológico, para fazer um sermão, desenvolver um esboço de uma pregação, eu indico as traduções mais tradicionais. Por exemplo, as traduções costumeiramente mais tradicionais e mais antigas em português são a tradução de João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, e Revista Atualizada, que são utilizadas há muitos anos por algumas das principais denominações evangélicas do Brasil. Por exemplo, as Assembleias de Deus utilizam o texto Almeida Revista e Corrigida no seu ambiente de culto e para os seus estudos bíblicos. As igrejas de linha reformada, por sua vez, utilizam as traduções que vem derivado da Almeida Revista e Atualizada. Hoje existe já a nova tradução, ou a nova atualização, que é Nova Almeida Atualizada, que tem diferença por trazer palavras mais atuais para serem compreendidas. E existem as traduções mais contemporâneas, com linguagem mais moderna, que usam termos e frases mais modernas. Isso porque também existe um outro ponto. O método como foi feita a tradução do idioma original para o português. Existe pelo menos 3 métodos principais. A equivalência formal, que é o cuidado meticuloso em traduzir palavra por palavra de um idioma para o outro. A equivalência dinâmica, que vai trabalhar a tradução por sentenças ou por frases. E a tradução que é considerada, chamam-se paráfrase, que é traduzir a ideia. E eu particularmente não gosto das paráfrases, porque elas às vezes deixam o sentido do texto, da mensagem que foi passada, muito distante do que realmente foi escrito pelo autor. Então, todos esses termos e explicações podem ser trabalhados com um tempo mais exaustivo, né? Em outros vídeos nós podemos tratar sobre isso, só que hoje eu gostaria apenas de dizer para você que nos acompanha acerca do cuidado em escolher o texto certo para o propósito certo.
Você pode usar um texto contemporâneo, como por exemplo a Nova Bíblia Viva, a nova tradução da linguagem de hoje, o texto NVI, Nova Versão Internacional, a nova versão transformadora NVT, para o seu estudo devocional, para a sua leitura devocional, para seu estudo pessoal. Agora, se você vai utilizar para um estudo exegético, eu aconselho que você tome por base os textos mais tradicionais, como por exemplo a Bíblia King James 1611, Almeida Revista Atualizada, Almeida Corrigida Fiel, que são textos considerados pela alta crítica bíblica como os melhores textos ou as melhores traduções dos textos bíblicos. Então, para a gente concluir e ficar claro, os textos mais contemporâneos, eu aconselho que você possa utilizá-los para leitura devocional, porque ele vai trazer uma clareza na mensagem do texto, para que o leitor da Bíblia compreenda a mensagem através de ler com palavras mais simplificadas, tirando aquele arcaísmo do texto bíblico. Agora, para a leitura de um estudo exegético mais apurado, mais técnico, eu indico as traduções que são mais tradicionais. Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida e King James 1611. Entendendo e sabendo que é possível equilibrar um pouco de cada tradução para que se haja uma harmonia da compreensão do texto bíblico. Essas dicas elas são valiosas para as pessoas que estão iniciando ou que não têm talvez uma perícia técnica sobre textos bíblicos e não compreender por que existem diferentes traduções. Então, basicamente, as traduções a variante das traduções é o tipo de textos que foi utilizado, o tipo de tradução. É aí que vai ter o resultado de uma tradução mais contemporânea, com uma linguagem simples, moderna, ou uma linguagem mais antiga, porque geralmente os textos mais tradicionais deram origem às traduções mais antigas. Então, vai fazer um estudo sistemático, um estudo técnico, um sermão, um estudo expositivo do texto, você vai fazer uma leitura mais técnica, fazer uma hermenêutica do texto. Eu aconselho que você utilize todas as traduções, mas que tome como base os textos mais tradicionais. E para leituras devocionais, você pode utilizar os textos mais contemporâneos, como a NTLH, a Nova Bíblia Viva, a NVI, a NVT e alguns outros textos que tem disponíveis. Depois nós vamos aqui colocar alguns vídeos apresentando algumas diferenças específicas em cada um tipo de texto que hoje nós temos em português. Que Deus abençoe a sua vida, espero que você seja edificado e aprenda conosco aqui no Bíblia em Casa. Você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe este vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas por esse conteúdo. Até a próxima, que Deus abençoe você.